Olá, neste vídeo teremos como propósito criar um polígono a partir de uma malha de pontos que estão no formato UTM. Tá? Então, para isso, nós utilizaremos um arquivo CSV, como está aberto aqui, onde eu tenho ali alguns pontos, tá? Do 1 ao 6 e as coordenadas, né? X e Y, no formato UTM. E nós criaremos então um polígono a partir do QGIS e depois faremos o upload dele na ferramenta Sigagel. Pois bem, então aqui eu já estou com a minha planilha aberta, tá? Então é necessário que nós tenhamos aqui ao menos 3 colunas, tá? Uma que eu nomeei aqui como ponto, mas poderia ser um ID, e numerando cada um desses pontos. Então temos aqui de 1 ao 6. Precisaremos de uma coluna X e uma coluna Y. Tá? Então, como padrão, então eu tenho aqui uma coluna ponto, uma coluna chamada cor de X e uma coluna chamada cor de Y. Certifique-se também que as coordenadas UTM elas estejam neste formato. Tá? Então, com um separador utilizado como vírgula e não tenha o separador de milhar. Tá? Isso é muito importante. Então, até mesmo na formatação da célula, tá? Vamos aqui, verifiquem justamente qual que é a formatação que está. Tá? Então, no caso aqui, ela já está como padrão, mas eu posso deixar aqui como o padrão 3 casas decimais. Tá, ok? Feito isso, você pode salvá-la. No meu caso aqui, ela já está salva. Tá? Ele vai aparecer uma mensagem aqui falando de recursos, né, de formatação, justamente porque o meu arquivo é um CSV. Caso vocês estejam trabalhando com a planilha Excel, um XLSX, exportem ela para o formato CSV, ou salvem ela no formato CSV. Feito isso, né, então nós vamos abrir aqui agora o QGIS. Tá? Meu QGIS ele já está aberto aqui. Tá? A primeira coisa que é necessário vocês certificarem é se o seu projeto ele está na coordenada correta da sua região. No nosso caso aqui, né, do nosso projeto, é de Santa Catarina, então o nosso fuso ele é o SIRGAS 2000, né, o sistema de projeção, na zona 22S, cujo EPSG é o 31982. Feito isso, aplique, né, o meu já estava aqui, então verifique que aqui embaixo ele já fica como 31982. O que nós faremos agora? Nós faremos então agora a inserção daquele CSV junto ao nosso projeto. Eu particularmente eu gosto de colocar aqui um base map de fundo, até mesmo para me localizar. Tá? Então, como nós faremos isso? Eu tenho aqui nos meus menus, eu tenho aqui um menu web, eu tenho aqui a ferramenta OpenLayers Plugin, e eu vou colocar aqui um OpenStreetMap. Ok? Então ele já aparece aqui, né, no fundo do nosso base map, eu posso aproximar, então ele vai ajustando conforme a inserção. Pois bem, agora então vamos lá inserir a nossa planilha. Tá? No primeiro momento ela será vista como uma malha de pontos. Cada linha daquela lá ela vai vir como um ponto. Então eu venho aqui no meu menu Camada, adicionar camada de texto delimitado, tá? Que é justamente pegar um arquivo CSV. Então, me aparece aqui essa janela. Então, no primeiro campo aqui, eu vou localizar este arquivo. Tá? Então, o meu já está salvo aqui, então ele já vai direto. No caso de vocês, aí, vocês procurem onde que está salvo esse arquivo e mandou abrir. Tá? Como eu já estou pré-configurado, porque eu já fiz esse trabalho outras vezes, mas é bom que vocês verifiquem aí. Então, primeiro ponto aqui, ó, formato do arquivo. Né? Então, certifique que ele esteja aqui em delimitadores personalizados. Tá? Eu deixo marcado aqui tabulação e ponto e vírgula. Tá? Não deixe em vírgula marcada, porque senão ele vai, vejam aqui embaixo que ele vai separar o que tiver vírgula no texto ou na coluna, ele vai separar. Então, justamente aqui. Tá? Em opções de gravações não precisa se preocupar. Em definição de geometria,
vocês deverão marcar como coordenadas de ponto, tá? Veja que automaticamente aqui ele já identificou qual que é o campo X e qual que é o campo Y. Caso não apareça e não reconheça, você deve selecionar qual que é, né? Então, o seu campo X e o seu campo Y. Por isso que lá no CSV nós delimitamos lá coordenada X, coordenada Y. Ok? Os demais campos aqui não é necessário. A geometria, o CRC, né, aqui no meu caso, ele já pegou o padrão aqui do meu projeto. Mas caso não tenha, então vocês selecionem justamente o fuso correto, né, Sirgas 2000, no nosso caso aqui o 22S. Configurações de camada não necessita e certifique-se então que aqui as colunas elas estão corretamente. Tá? Então vejam que ele já pegou aqui, identificou qual é o ponto, qual é a coordenada X e a coordenada Y. Basta então que eu adicione. Tá? Uma vez adicionado, faço um close. Verifique que ele já criou um elemento na minha legenda de camadas do tipo ponto. E veja que eu consigo visualizar aqui no mapa que ele já está próximo, já está inserido aqui. Posso aproximar manualmente ou então simplesmente clicar com o botão direito e dar um zoom to layer para ele aproximar. Então ele aproximou aqui de todos os pontos. Posso vir aqui e afastar, então ele criou essa malha de pontos. Então agora o próximo passo é o que? Antes, para se chegar e gerar o polígono dessa área, nós vamos primeiro ligar essa malha de pontos em linhas. Tá? Então certifique-se então que a caixa de ferramentas de processamento né, está habilitada. Caso ela não esteja, procurem ela aqui no menu, de camada, aqui, menu processamento, caixa de ferramentas, tá? Caixa de ferramentas. Então você pode buscar aqui facilmente aqui por digitando, né, e localizar algumas ferramentas. O que eu quero fazer? Então eu quero transformar pontos para linhas. Tá? Então ele já apareceu aqui, pontos para linha. Dou um duplo clique. Tá? Automaticamente ele já me pegou aqui a camada de entrada, coordenadas de exemplo, gel. Tá? Basta aqui que eu mande executar. Tá? Então eu executei, dou um close. Então vejam aqui que ele já ligou, a partir dos pontos pela numeração, ele ligou o ponto 1 com o ponto 2, ponto 3, 4, 5 e 6. E criou aqui, né, um caminho, né, que eles chamam aqui, que é a camada de linhas. Agora eu quero transformar isso em polígono. Tá? Basta aqui que eu quero fazer. Venho aqui na caixa de ferramentas, eu quero linhas para polígonos. Então venho aqui, linhas para polígonos, duplo clique, certifico que a camada está selecionada, que é de caminhos, e mando executar. Ok? Executou, então veja que ele criou aqui o polígono com essa malha da linha. Tá? Ok, criou aqui, o próximo passo é o que? Eu preciso exportar essa camada, tá? Que ela está como temporária aqui. Tá? Então está vendo aqui apenas camada temporária, tá? Essa de polígonos, para shapefile. Então vem aqui, ó, botão direito, exportar, guardar elementos. Guardar elementos como? Tá? Então eu já verifiquei aqui que ele está como shapefile. O nome do arquivo, né? Então o local onde eu quero salvar. Okay? Então vou procurar aqui um local aqui. Vou colocar aqui na minha pasta de downloads. Tá? Vou pegar esse mesmo exemplo. E vou colocar aqui, ó. Aqui pode ser um lote, por exemplo. Lote exemplo. Então, vou salvar. Se eu quiser adicionar, certifico que esteja tudo correto aqui, o centro de projeção, codificação, no caso não é necessário. Ele pega aqui automaticamente o tipo de geometria, que ele vai pegar o que é o polígono. Se eu quiser adicionar no mapa, é só dar um OK. Tá? Ele já adicionou. Posso vir aqui e pagar esses temporários aqui. Tá? Selecionei, clique em remover. Então está aqui o polígono, está salvo. Agora nós vamos lá no sistema Cigagel. Tá? Então eu tenho aqui o meu sistema Cigagel. Então, ele já está aberto aqui com algumas camadas, né, habilitadas. Eu vou desabilitar algumas. Tá? Até tirar aqui os lotes aqui, a visualização da inscrição. E venho aqui em
upload de geometria. Okay? E vou localizar aonde que está essa minha camada. Tá vendo aqui? Justamente aquele shape que eu acabei de criar. Então ele está aqui. Né? Então eu vou selecionar, posso selecionar todos eles aqui, todos os arquivos que compõem o shapefile. Tá? Ele vai utilizar alguns, ele vai utilizar o .dbf, .shp, .chx e o .prj que tem a projeção. E mando abrir. Tá? Então eu estou aqui com a camada selecionada, certifica que está ok. Tá? E ele já fez aqui e me deu um zoom. Como já existia um lote aqui, né? Então ele veja que ele está como temporário aqui. É justamente a camada que eu inseri. Tá? Então aí agora basta o quê? Que eu faça todos os procedimentos que forem necessários. Então, de preenchimento do formulário, né? Então mostrar formulário, vou acessar justamente aquele, e aí a partir de então preencher tudo que tem que preencher e salvar. Poderia também fazer isto para uma outra camada, né? Basta que eu esteja selecionado. Vamos supor que não, que isso aqui é uma edificação. Então, bastaria eu vir aqui, tá? Deixa eu desabilitar aqui, né? Deixar as edificações selecionadas, fazer novamente o upload, tá? E aí ele carrega. E aí basta também fazer todos os procedimentos de preenchimento conforme for necessário. Ok? Então, bem simples. Né? Essa é uma forma que vocês podem estar utilizando principalmente para questões de registro de cartório cujas coordenadas do lote, de uma edificação, estejam no formato UTM. Né? E aí vocês podem, rapidamente, a partir do software, né, utilizando ali o QGIS e a delimitação dos pontos, criar uma malha de pontos e depois até criar uma malha de linha e depois gerar o polígono. Ok? Até mais.